Olá, estamos ao vivo, mais uma live, e aqui agora na Europa Mundo Brasil, uma live especial estreando aí, uma apresentação diferente daquilo que você está acostumado, né? Para quem já nos segue nas redes sociais, hoje é um dia de nós estrearmos o Facebook Live. É um novo projeto, né, que nós iniciamos, fazendo assim, daquela maneira, né, do jeitinho que cada um que fala português, né, e também nosso público aí, os brasileiros gostam tanto, que é trazendo dicas práticas das nossas viagens aí de vários destinos que a Europa Mundo traz para você. E hoje eu tenho uma presença fantástica, na verdade são duas presenças, figuras que são experts, especialistas no destino de Portugal. Vou trazer daqui a pouquinho, eles estarão aqui comigo, sanando todas as dúvidas a respeito desse maravilhoso destino, ok? E você pode contribuir também com essa apresentação, fazendo de que forma? Suas perguntas, né? Se tem alguma dúvida, hoje nós vamos passear por Portugal, vamos falar sobre Portugal, e eu quero dar aqui já meu bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de qual lugar onde você esteja, e especialmente bom dia para todo mundo, ou boa tarde, né? Para quem está aí no Brasil, agora horário de meio-dia, começando aí o horário do almoço. Vou dar aqui boa tarde especial ao nosso querido Cleito está aqui também, colocar aqui na tela. Boa tarde, Cleito, seja muito bem-vindo, toda a nossa equipe também aí acompanhando essa transmissão de agora, né, estreando esse Facebook Live. Paula, olá, Diogo, olá, Brasil, boa tarde para você também, Paula. Vamos ver quem mais está por aqui, pode interagir com a gente, ó, embaixo existem esses coraçõezinhos, né, os emotions, né, eu sou apaixonado com emotion, então você pode clicar em todos eles e participar aqui com a gente, todos não, de preferência de coraçãozinho, que é o melhor ainda, para apresentar aqui. Ó, grande Vidal está aqui com a gente também, ó, colocando aqui. Bom dia, na verdade, boa tarde, né, para você, Vidal, que está aqui com a gente. Olá a todos que estão aqui nesta apresentação Facebook Live. Hoje, de uma maneira descontraída, diferente, é um bate-papo. Esse projeto, gente, vai acontecer sempre nas quintas-feiras, né? Mas vamos fazer intercalado. Então, para você se situar, né, entender um pouquinho como é esse projeto. Todas as terças, né, nós temos uma apresentação aqui feita sobre os nossos destinos Europa Mundo, e isso continua, né, dentro da nossa semana. Porém, nas quintas, nós temos uma apresentação feita no Europa Mundo Tours, que é dentro do nosso perfil no Instagram, aí com o nosso guia andando, né, no destino, fazendo a sua apresentação in situ, né, no local onde nós fazemos as viagens. E na outra quinta-feira, ou seja, uma quinta-feira sim, outra não, nós temos agora o Facebook Live, que é essa iniciativa hoje estreando aqui e falando sobre Portugal. Nessa iniciativa, o propósito é nós trazermos dicas práticas, aqueles conselhos que você fala, se eu pudesse falar com nossos guias, né, com os guias da Europa Mundo, assim, de pertinho, tete a tete, o que eu poderia perguntar para eles? Quais são as minhas dúvidas? E, é claro, os nossos guias são experientes, vão trazer todo o conhecimento dele, todo o know-how, aí com detalhes nessas nossas apresentações, ok? Então, olha, dando mais bom dia aqui para o pessoal que está entrando. Isso, vamos compartilhar conhecimento com todos os nossos guias. E eu vou já convidar aqui para estar comigo os nossos dois guias da apresentação de hoje. Antes, só dar bom dia aqui também para a Patrícia. Bom dia, seja muito bem-vinda. Para a Luísa também, ela está aqui também com a gente. Ok, vai convidando mais pessoas, gente. Tem um botãozinho de compartilhar, né? Clique em compartilhar nos grupos para aqueles que desejam. Você que quer levar, né, seus familiares, quer planejar sua viagem para Portugal, né? Para cidades lindas que tem em Portugal, compartilha também. Vai ser muito bem-vindo. Bom dia também a Luísa. Seja bem-vinda aqui na nossa apresentação. Olha, a Gislaine já está aqui também junto com a gente. Ó, quantas pessoas já conectadas para poder fazer parte dessa apresentação. Gislaine está aqui, ó. Opa, já estou aqui para aprender mais e mais. Isso aí. Vamos ver quem mais, gente. Rodrigo, bom dia. Somos Europa Mundo, isso mesmo, Rodrigo. Estamos juntos nessa. Bom, sem mais interrupções, vamos ativar aqui para que os nossos guias estejam com a gente possa bater um papo falando sobre Portugal. Maricel também seja bem-vinda. Vamos lá ativando. Vou chamar aqui, ó, Ana Murim para estar com a gente. E vou chamar agora o nosso querido Thierry. Olá! Boa tarde para vocês, Olá, né, que tudo estão bem? direto de Portugal. Boa tarde para todos. Olá, boa tarde a todos e bom dia, talvez no Brasil.
Oh, Sim, com está por aí. certeza. Bom, agora é meio-dia lá no Brasil, a gente sabe que 3 horas da Está tarde a é em comer. Portugal, né? Exato. E 4 horas da tarde, horário da Espanha. Bom, nós temos várias pessoas aqui conectadas, Ana Murim, Thierry, para poder entender o que é essa viagem para Portugal, né? E poder explorar um pouco mais de todo o conhecimento, da experiência que vocês possuem nesse destino, né? Não, eu sei que não é só nesse destino, mas uma experiência fantástica, né? Já começaria essa live falando, ora, pois, né? Sobre a diferença de idioma, enfim, nós vamos falar sobre muitas coisas aqui, né? O que vocês acham que a gente pode comentar aqui também nessa live? Gastronomia, o que você acha, Ana? A gente pode falar. Quem me conhece sabe que eu sou uma apaixonada por Portugal, não é? Por mim vem todo mundo de viagem para Portugal sempre, não é? Eu sou assim super apaixonada por Portugal e nós podemos falar de várias coisas, de gastronomia, podemos falar sobre o dinheiro, se é bom trazer dinheiro ao cartão de crédito, o que trazer, o que não esquecer na mala, podemos falar de gastronomia, podemos falar também sobre por que viajar para Portugal, podemos falar de muitas coisas sobre Portugal. Com Não é, certeza. Thierry? Exatamente. Não, não, não. Há pouco para adicionar. Portugal é um livro, é infinito também. Vamos falar de muitas coisas que vamos falar, aliás. Ah, fantástico, fantástico. Bom, para quem acabou de se conectar, ó, nós estamos aqui com dois guias de Europa Mundo, Ana Mourinho e Thierry, e eles estão em Portugal, acompanham, né, todos os nossos clientes Europa Mundo, e hoje é o momento de nós fazermos várias perguntas. Você que está aí assistindo pode escrever a sua pergunta, estamos aqui lendo, né, os comentários, vamos colocar aqui na tela também, fique tranquilo. Importante é que você possa interagir com a gente, e tem várias pessoas aqui já dando bom dia para vocês também, viu, Ana e Thierry, ó, aqui a nossa querida Zezinha, né? Toda a equipe Europa Mundo aí fazendo parte dessa apresentação também, né? Estreando junto com a gente nesse momento. Zezinha tá mandando um beijo para todo mundo. Vamos ver quem mais aqui, ó. A nossa querida Ana tá colocando olá, Ana. Beijinhos, né? Colocando beijinhos aqui para vocês, ó. Bacana porque tá todo mundo Beijinhos. já acompanhando, né? Um beijo grande. Marisol tá aqui com a gente também, enfim. Bom, vamos para as nossas pro nosso bate-papo, né? Para a gente poder entender um pouco mais sobre esse destino Portugal e daqui a pouco a gente dá mais olá aí, cumprimenta, né? Todos aqueles que estão assistindo com a gente, ok? Então, vamos lá. Por que viajar para Portugal? O que vocês podem falar a respeito disso? Né? Por que eu escolheria visitar Portugal? Baiana? Bom, escolher Portugal traz vários temas inerentes, não é? Pela história em comum que temos entre Portugal e o Brasil, por ser um povo irmão, como chamamos, pela gastronomia, pelo bom vinho, pelos bons doces, pelas fantásticas estradas que temos, pelo um vasto patrimônio, por sermos um povo bastante receptivo, bastante amigo. Embora a questão do idioma às vezes não é assim tão linear e tão óbvio como às vezes a gente pensa, né? Mas isso torna a viagem mais engraçada e tudo, né? Porque os nossos turistas brasileiros, que eu mando um beijo para todos, que eu já vi que estão alguns online, gostam, né? Essa parte interessante também, o idioma, essas diferenças no idioma. Somos um povo muito acolhedor, não é? Somos um povo super acolhedor. E também porque é bom viajar para Portugal o ano inteiro. Nós temos um clima muito ameno, não costumamos ter invernos nem muito frios, nem costumamos ter verões nem muito quentes, então viajar para Portugal é um conjunto de só ouvindo mesmo e vendo esse país maravilhoso à beira-mar plantado, como dizia Camões, e tão interessante de se conhecer, e para o turista brasileiro que gosta bastante das suas comprinhas, em relação ao resto da Europa, o baixo custo, a relação preço-custo em relação aos outros países da Europa é bastante mais baixo. Por isso, isso também é um fator atrativo, as compras, né? Então, eu, como apaixonada e como fã de Portugal, aconselho todo mundo a fazer essa visita pelo meu país, pelo nosso país, e que com certeza serão sempre todos muito bem recebidos. Não é, Thierry? Exatamente. Eu diria mais, é um país que surpreende. Sobretudo, eu sei que no Brasil, pronto, já às vezes pensamos saber muito de Portugal, já que falamos a mesma língua. Muitos dos brasileiros têm algum familiar, nem todos, algum familiar de Portugal.
e conhecem Portugal, e às vezes Portugal não é o país que está na prioridade de visitar, não é? Um brasileiro pensa, olha, eu gostava de ir a Paris, a Londres, a Roma, e Portugal sempre fica um pouco para trás, e acho que temos de mudar essa perspectiva e de vir a Portugal, porque é um país que surpreende, tem muito para dar, tem a sua gastronomia, tem cultura, tem história, tem paisagens. Já em Portugal é um país pequenino, para a gente ter, os brasileiros terem uma comparação, é mais ou menos é o dobro do estado do Rio de Janeiro. Então já vê, é muito grande. Mas é um país que muda muito, sabe? Do norte a sul é muito variado, tem praia, tem montanha, tem comida, tem muito praia, tem castelos. É como aqueles que a gente vê nos documentários, é que a gente gosta no Brasil. No Brasil vocês têm Fortaleza e nós aqui são castelos, então tem muitas histórias, os reis, princesas, também um pouco de fofocas, não é? Aquela princesa apaixonada por homem. Ou seja, tem muito para contar, tem muito para dar, e por isso é que os brasileiros, quando cá vêm, adoram. E aliás, basta ir quando, pronto, num tempo mais normal, basta passear em Lisboa, passear no Porto, para ouvir muito brasileiros já, que vivem aqui e que adoram. Por isso é convite a todos os brasileiros para vir aqui visitar o nosso país. Com certeza não falta, né? Até coloquei um comentário aqui da Zezinha que ela diz, né? Porque é a nossa segunda terrinha, né? A porta de entrada da Europa, e de todos essas qualidades que vocês citaram aí na apresentação, né? Agora, normalmente, quem vai para Portugal, a gente sempre recebe essas perguntas nas redes sociais, né? Qual que seria o melhor período para ir para Portugal? Melhor época do ano para viajar para tal lugar? Essas perguntas sempre existem, né? O que vocês poderiam sugerir, né? Para mim, a melhor época é o momento que eu quero ir. Mas o que vocês têm para falar sobre isso? Para mim, viajar para Portugal é o ano inteiro, são os 12 meses do ano, tá? Agora depende se a pessoa gosta e tem algum gosto em viajar na época de inverno, já sabe que vai pegar alguma chuvinha, etc, e tem que estar preparado para isso, ou na época do verão. Geralmente, muitas pessoas, criou-se aquela estigma de que muitas pessoas gostam de viajar para Portugal em maio, junho, ou setembro, outubro, que é para não pegarem muito nem frio, nem chuva, nem calor, não é? Mas Portugal é um país que se consegue visitar os 12 meses do ano sem nenhum problema. É só a gente mudar a roupa na mala. Quer dizer, não é um país que tem um clima bastante ameno, né? Comparativamente com o resto da Europa, o clima é bastante bom. E depois também depende da zona, não é? A zona norte é mais fria, é mais chuvosa, a zona centro é um pouco mais calma, a zona sul as temperaturas médias são de 16, 17 graus o ano inteiro. Ou seja, é um país que tem um clima muito ameno. Eu pessoalmente aconselho a viajar para Portugal o ano inteiro. Não é, Thierry? Sim, é verdade. Não? Portugal o ano inteiro podemos conhecer. Eu tenho a minha preferência, que é no inverno não tanto, porque chove muito. A verdade é que chove muito, por exemplo, aqui onde eu vivo, perto de Coimbra, está já 3 semanas não parou de chover. Talvez em Lisboa seja diferente, no Algarve está muito melhor, no sul, mas aqui está sempre a chover. Agora, primavera, se temos assim para escolher, eu gosto muito de primavera porque tem muita flor, está mais colorido e não está tão quente. E depois no verão é muito calor, mas há pessoas que gostam de calor, há pessoas que gostam de ir à praia, e então aproveito para ir à praia. Ou seja, cada época, cada momento do ano tem os seus bons, tem os seus maus. Mas acho que todo o ano, e como disse o Diego, o momento, o melhor momento é o momento que a gente quer e que pode, não é? Nem sempre se pode, as férias, não é? Que uma pessoa trabalha, não é? Mas Portugal, se a gente tem escolher, tem aquela liberdade de escolher, primavera, verão, outono, é muito bom. Inverno, antes do Natal está tudo decorado, estou com as luzes, tem muitos festivais assim de chocolate, de vinho, ou seja, que é outro ambiente, também é outra perspectiva, é outra luz, também, ou seja, depende de cada um. Ou seja, não é como num país, por exemplo, no Brasil, há certos lugares, todo o ano está muito quente, não muda muito. Mas aqui na Europa e em Portugal também, ou seja, mais, temos as temporadas bem marcadas. Né? Por isso é do gosto de cada um. Sim, a gente... Ou seja, tem um Portugal para cada pessoa.
É assim, Diogo, e a gente também tem que se lembrar que os ônibus da Europa ao Mundo são ótimos, né? Então, no verão a gente coloca o ar-condicionado e no inverno colocamos o aquecimento. Então, não tem Pois. por que ter nenhum tipo de dificuldade. E os hotéis, a mesma coisa, né? Os nossos hotéis da Europa ao Mundo são ótimos hotéis, em Portugal os hotéis são ótimos e todos têm também, né? A parte do aquecimento e a parte do ar-condicionado. Por isso, e chuva, a gente abre uma sombrinha e faz, ou como dizemos em Portugal, um guarda-chuva, né? Não Ah, tem problema. eu até coloquei Mas aqui, ó, tudo bem, é melhor viajar sem chuva. Eu concordo com o Thierry, mas tudo bem. e tem aquelas fotos icônicas, né? Aquelas fotos maravilhosas que a gente tira mesmo no momento da chuva. Enfim, aproveitar o É, máximo daquilo que a natureza nos proporciona enquanto nós estamos aí na estrada. exatamente. Eu tenho um comentário da Regina Jorge que ela fala: ó, saudades, Ana. Maravilhosa viagem. Não sei se está dando para vocês lerem, né? Um comentário. Maravilhosa viagem a Portugal e Espanha. Fala para a empresa, né? Que é parceira nossa, Cativa Turismo, e contente com a qualidade dos profissionais e do serviço da Europa Mundo. Quero voltar a Portugal. É maravilhoso. Me senti em casa, com alegria, recepção dada por este povo amado. Grande abraço aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Brasil para todos aí, um beijo. Falando da experiência dela, né, por estar em Portugal, por ter viajado com a gente também. E a nossa querida Ana também escreve, ó, qualquer época é bonita para viajar a Portugal, né? É, Pessoalmente, para ela, já o período de Natal é um período de viagem, assim, onde ela tem mais prazer, né, de estar aí com a gente na estrada, né? E falando de viajar, que vai conhecer Portugal e etc., tem muitas pessoas que às vezes questionam, né? Ok, qualquer época do ano fica bacana, quero viajar para Portugal. Mas é um país seguro? Vocês que convivem aí, né? São portugueses, atendem os nossos clientes nas viagens. O que vocês podem falar a respeito dessa questão da segurança? É? Portugal está considerado e é um dos países mais seguros do mundo, não é? Logicamente que em qualquer país do mundo onde tem turismo e turistas, nós sempre aconselhamos que cada um tenha cuidado, né, com as suas coisas e atenção às suas coisas. Mas, em regra geral, é um país bastante seguro. Pode ser menos seguro nas grandes cidades, como em qualquer país do mundo, né, como em Lisboa ou Porto, mas, em regra geral, é um país bastante seguro, não tem nenhum problema. Eu me lembro que, às vezes, as pessoas estão nos hotéis e perguntam, eu digo, pode comer andando, caminhando aí em Lisboa até aquele restaurante. Ah, não tem perigo. Não, não tem não. Pode ir andando a pé de noite, pode voltar de noite. Graças a Deus a gente ainda pode dizer que tem um país bastante seguro. O que eu acho é que na insegurança, a única insegurança para um brasileiro é não querer voltar para o Brasil. É de É, ficar, é de ficar para sempre em Portugal, porque é um país, pronto, como disse a Ana, é muito seguro, podemos andar a qualquer hora. Obviamente que haverá algum bairro assim mais. Mas aí não vamos, de claro. qualquer forma. Mas se não. Até uma pergunta que eu não entendo muito de questão de seguros, porque uma pessoa nunca pode caminhar tranquilo, está na boa, não tem armas de fogo, por exemplo, aqui, não. Ou seja, que é muito tranquilo. Também outra inseguridade é de chegar para o Brasil e ter de voltar para a academia muito forte, porque agarramos quilos A com tanta comida. comida, e isso é que é o perigo. Isso é que é o perigo. O resto não, está muito tranquilo mesmo. Ah, que bom, que bom. Aqui até colocando, né, a Zezinha falando chuva portuguesa ali é agradável, né? E a gente tem uma passageira, Maria Inesa, que creio que estou lendo correto, né? Ela falou assim, ó, saudades de viajar com a Europa ao Mundo. E o pessoal escrevendo mesmo que realmente essa questão aí de clima, etc., que depende, claro, né, de cada um dentro da viagem, é questão de segurança, que sim, a gente entende que existe essa segurança. Agora, Thierry, eu te falo, eu acho que todos os países que a gente viaja, a maioria deles, não todos, mas a maioria, a gente sente aquele desejo, né, de morar, de viver nesse outro contexto, né? Sente aquele gostinho, eu moraria aqui tranquilamente, né? Com certeza acontece isso. Falando sobre essa questão desses passeios por Portugal, sobre segurança, etc., como que funciona a parte de monetária, né, de dinheiro? Vou fazer um circuito, viajar para Portugal, qual que é a moeda local, como que funcionam os pagamentos, aceita cartão de crédito em todos os lugares que eu vou, isso é comum, né, no cotidiano aí em Portugal?
Bom, eu aconselho que as pessoas tenham sempre as duas coisas, tá? Dinheiro e o cartão de crédito. Por quê? Porque nem todos os locais em Portugal, e sobretudo às vezes no interior, não na grande cidade, e às vezes até em Lisboa e Porto, nem todos os lugares aceitam o cartão, né? E isso tem a ver com o preço da máquina, a máquina essa do cartão que é cara e tem muitos proprietários que não querem usar, né? Mas, em regra geral, sim, se consegue utilizar o cartão, mas eu aconselho sempre trazer dinheiro, sempre, terem sempre dinheiro, tá? A Sim. moeda é o euro, né? Nós estamos na comunidade europeia, a moeda é o euro. E conseguem trocar dinheiro aqui sem fazer o câmbio, sem nenhum problema. Tem muitos hotéis que fazem, embora os hotéis não vendam com aquele preço que nós queremos, né? Mas existem casas de câmbio em vários locais. Mas eu aconselho que tenham sempre dinheiro na mão, sempre. É como diz o meu pai, haja dinheiro para gastar. Haja dinheiro. E tragam muito dinheiro. E muito dinheiro. Não, sim, é como disse a Ana, os dois, o euro e andar. É como pronto, quase os países todos na Europa. Mas sim, o que diz a Ana, porque às vezes há restaurantes onde não aceito o cartão, mas pronto, já sempre aquelas caixas multibancos para levantar dinheiro funciona muito bem, ou seja, que não é nenhum problema. Nada problema assim, questões monetárias. Já é o dinheiro para gastar. Isso é o mais importante. Sim, a gente já sabe, então, que o dinheiro não pode faltar. E o que mais eu preciso, então, me organizar para poder colocar na mala e me preparar para essa viagem para Portugal? O que você sugere? Olha, eu sinceramente não colocava muita coisa na mala, tá? Porque aqui, Portugal é um país bastante barato para fazer compras em relação ao resto da Europa. Sapatos, roupas, tudo, souvenirs, é um país bastante barato. Mas é assim, sobretudo, o que não pode faltar. Não pode faltar o biquíni, né? Porque os hotéis todos, mesmo quando é na época de inverno, têm piscinas interiores, a maior parte deles tem. A coisa que me preocupa sempre mais é a parte dos remédios, né? Dos medicamentos, dos remédios. Eu acho que isso as pessoas, as que tomam remédios deveriam trazer sempre as suas, porque de país para país muda o nome, alguns é preciso receita, não se consegue. Às vezes eu vejo a preocupação das pessoas relativamente aos remédios. Acabou o meu remédio, onde é que eu vou conseguir o remédio, sabe? Então, é uma das principais preocupações. De resto, bom, no inverno é trazer uma roupa um pouquinho mais quentinha. Eu sou suspeita, mas tenho colegas que sempre dizem que eu digo sempre que está fresquinho, porque como sou bem encalorada, Ana, não fala para os passageiros que está fresquinho, não. Fala que está frio, tá? Então, é assim, é só trazer uma roupa mais quentinha, um bom casaco e umas botas no inverno, né, que é o principal, um gorro, um cachecol, um lenço para ficar mais abrigado, e no verão trazer roupa fresquinha, ou então comprar aqui, né? Nós temos vários, nós aqui chamamos centros comerciais, que são os shoppings, temos vários outlets, não é? E então não vai faltar, se faltar alguma coisa também não vai ser caro ser comprado. Exatamente. Sobretudo, eu diria ténis. Isso é muito importante, porquê? Porque aqui há muita calçada. E então, como é também sub e baixa, o sapato tem que ser muito cómodo. Isso é muito importante, porque às vezes vemos pessoas a sair com salto alto e não é bom. Em Lisboa, por exemplo, ninguém anda de salto alto, nem no Porto, nem em Coimbra. E então, Thierry, isso é muito importante. Muito importante, o calçado. E depois é que me engana. Tem que comprar por aqui, também é barato, não há problemas nenhum, mas os sapatos, ténis, fundamental. Ok, a Jerusa até tinha escrito aqui, sapato, né, que não pode faltar. Então, olha, tem que ter o tênis, porque vai ser fundamental para andar na cidade, né? Até estão comentando aqui a respeito que ama salto alto não, Diogo. Saltinho, nada. Né? Até como o Thierry fala, tênis ou sapato de sola de borracha, porque essa dita calçada portuguesa é terrível, tá? Escorrega muito, é péssima para caminhar, e é como o Thierry fala, tem muitos países, muitas cidades de Portugal que são assim, né? Lisboa, Porto, Coimbra, no Algarve também tem um monte de cidades assim, e essa calçada portuguesa não é fácil. Com certeza. Bom, essa é uma dica muito importante. E preciosa para quem está nos assistindo aqui, para você já se organizar para fazer, porque às vezes a pessoa quer fazer aquela foto que a gente chama foto glamourosa, né? O glamour no Instagram, nas redes sociais.
Então, se prepara toda para poder, ou todo, né, para poder fazer essa foto especial. Tira a foto, depois tira o sapato, coloca o tênis e vai andar pela cidade. Vai ser mais fácil, né? Diogo, é engraçado porque eu no ônibus, no primeiro dia, sempre falo assim para as senhoras, não vão de salto alto para lado nenhum, e fica todo mundo olhando para minha cara, como essa guia é muito chata, que eu quero sair bem arrumada e com meu saltinho e tudo. Aí no dia seguinte já tá todo mundo de tênis, não tem mais ninguém de sapato. Ah, Porque imagino, é com impossível, não certeza. dá não. Imagina a Thierry em Sintra, de saltos altos, por exemplo. Não, é impossível. Impossível. Impossível, sabe? Impossível. Então, um bom calçado é ótimo. Com É. certeza. E aí, falando sobre isso também das comprinhas, né? Porque a gente sabe que toda vez que viaja, você quer visitar os famosos mercadinhos locais e etc, né? Computando isso daí, os mercados, a minha saidinha, etc. O que seria um orçamento legal para a minha viagem para Portugal? Eu sei que não é muito a área de vocês a questão, porque cada um, vamos dizer, cada um tem uma cultura de gasto distinta, né? Pois é. Eu sei Olha, que Diogo, é assim, tem como dar eu um vou valor ser, exato. eu vou ser sincera com todo mundo, e no outro dia eu pesquisei, porque assim, eu então como sou bem minimalista e pouco gastadora, para mim pouco dinheiro eu consigo. Portugal, em regra geral, não é caro. Claro que nas grandes cidades, não é, os restaurantes aproveitam, então muito mais caro. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu consigo comer aqui no meu bairro, em Lisboa, na porta da minha casa, por 5 euros, tá? Sopa, comida, bebida e o café, tá? O café não pode faltar Nossa, nunca, né? sim. Mas imagine, você vai para o centro de Lisboa e já paga 15, 20 euros por pessoa. Então, isso depende muito dos lugares onde estamos. Mas a média de Portugal, a média nacional que eu vi no Instituto de Estatística, Nacional de Estatística, é 40 euros diários por pessoa. Mas Ok. em algumas cidades de Portugal é exagero, não é preciso tanto dinheiro. Porque imagine, você sai de Lisboa e do Porto e no Alentejo ou no Algarve consegue pedir uma comida por 10 euros, imagine. Mas os portugueses servem muita comida. Então eu sempre falo, perguntem se a comida dá para dois, porque vai sobrar um monte de comida. Então o que acontece? Esses 10 euros quase sempre dá para duas pessoas. Então, essa coisa de que gastar 20 euros num restaurante não é tão linear em todos os locais, tá? Você consegue comer por 10 euros duas pessoas e muito bem, tá? Com o pão, com isso, com aquilo. Então, a média do turista brasileiro em Portugal para conseguir, a média nacional, são 40 euros por dia, por pessoa. Mas agora depende do bolso de cada um e de cada Pois, pessoa, não é, Thierry? Agora depende de cada um. pois é, e depende. Se uma pessoa começa a fazer o português, não é? É mão de vaca. Não gasta dinheiro. Não gasta dinheiro. Não, Como eu eu. digo já, depende onde vamos comer, não é? Depende da dose, É. porque aqui servem muito. Depende. Eu 40 euros parece-me um exagero. Talvez porque eu sou português e não gasto, mas parece-me um exagero mesmo. É mesmo um exagero. Para comer, eu acho que, para média, acho que podíamos dar 15 euros. Comendo bem. 15 euros por pessoa. E depois, se a gente vai comprar uma lembrancinha e tal, mas isso não custa quase nada. Depois, quer roupa e tal, é outra coisa. Mas se é mesmo para comer, 15 euros por dia, eu acho que é tranquilo. Acho que é tranquilo por pessoa mesmo. Sabendo que o café, por exemplo, um café nunca passa dos 70, 80 centavos. Está a entender? Ou seja, que não é tão caro. Temos aqueles pratos que a gente chama um bitoque, que é um prato de arroz com alface, com ovo e com carne, e custa sempre 8, 7, 8 euros. É uma coisa simples, variada, ou seja, que não é muito caro, ou seja, que temos para todos os bolsos, para entender? E então não é assim tão caro. Portugal não é um país Não é caro. Caro é Londres. claro que é, claro. Claro, caro é Londres. Isso, Londres é caríssimo, isso Paris, mas depende. Lisboa não. Portugal em si não é caro. E depois os guias também podem indicar algum restaurante, que já sabemos, onde comem muito bem e barato. Exato. E então, menos é a forma também de poupar algum dinheiro. Não é? Bacana. Não, muito curioso e claro, né? A gente às vezes recebe nas redes sociais uma pergunta assim: quanto que eu vou gastar por dia em tal lugar? E não tem como nós respondermos, porque depende de cada pessoa, né? Cada um sabe Exatamente. o que pode se comprometer, né, no seu orçamento para cada viagem. E falando um pouquinho sobre esse comprometimento,
curiosamente, né, dentro de Portugal, algumas pessoas entram no estabelecimento ali e tem a barreira, muitas vezes, do idioma. Eu sou um brasileiro, fui em Portugal, falo um português, mas e a questão do idioma, como que fica nisso tudo? Porque às vezes eu não entendo quando eu falo, eu quero ir ao banheiro. E a pessoa já dá uma travada, assim, porque existem algumas diferenças no idioma, não existe, gente? Cada vez Existem, menos. mas existem, existem. Vamos lá, quais são? Por Vamos exemplo, falar de algumas delas. olha, às vezes eu rio muito. É assim, a grande dificuldade muitas vezes é o sotaque. O português, dependendo da zona, tem uns que falam muito para dentro, né? Então, às vezes até o entendimento que o português fala muito rápido e para dentro, né? Mas, por exemplo, eu já tive situações de que estava com uma passageira e de repente um senhor do meu lado disse: ó, aperta o cuidado com os atacadores. Aí a pessoa deu um pulo, né? Aí eu disse assim: aqui tem assaltante assim? Não, é os cadastros do tênis. Então, tem Ai, assim meu Deus. algumas coisas, né? A gente Sim. tem, assim, por alto, a gente tem banheiro, casa de banho, todo mundo entende, porque aparece WC, né, Thierry? Aparece WC, isso não tem. Mas, por exemplo, ó, vaso, sanita, a gente tem muito pedágio, portagem. Agora, essa história do trem, comboio, ônibus, autocarro, isso acho que mais ou menos a pessoa. Metro, bondinho elétrico, ou seja, tem assim via rápida, autoestrada. Às vezes eu pessoalmente, enquanto estou trabalhando, eu vou dando assim vou dizendo algumas coisas só para fazer a comparação e os passageiros adoram e riem muito, né? É muito engraçado. Mas ninguém tem dificuldade de entender nada. Qualquer coisa eles perguntam, não é, Thierry? Eles perguntam e a gente explica outra vez. Mas, em regra geral, eles vão entendendo pelo sentido das frases e vão entendendo. Eu gosto muito na diferença no futebol. No futebol é Ai, muito meu Deus, engraçado o o futebol é goleiro, grande. o guarda-redes, vocês dizem pimbolim, a gente fala matrecos, Ah, e sim. muitas palavras, mas Zagueiro, agora a gente aqui defesa. pode entender porque temos muita novela brasileira, não é? E então a gente já vê, aqui tem muito brasileiro É. também, seja que não é, a gente para entender os brasileiros entendemos, pode ser que os brasileiros às vezes não entendem, mas ficam a entender, aprendemos, isso não é nenhum travão a compreensão entre nós. E aliás, é sempre bom aprender novas palavras, novas expressões, e por isso é que viajamos, porque senão se é para viajar no mesmo país, melhor ficar, não é? Se é Sim, para ser claro. tudo igual, Essa mas não há multiculturalidade é nenhuma, fundamental. Aqui tem uma não há nenhuma pergunta da diferença. Marinesa Thierry para você, ó. Bicha é Para fila? mim, Como que chama Hein? diga, fila em português, de Portugal? é fila, mas isso É é um fila pouco, os também. portugueses dizem fila também, não é? Bicha, raramente, eu pessoalmente raramente ouço bicha, é mais fila também. Acho que é qualquer coisa no Brasil que eles ficaram com isso, bicha e fila, mas aqui a gente fala na fila de espera. Então, ou estar na bicha, mas pode utilizar nos dois, mas Não é não comum, né? é, diga? É mais comum fila, que todo mundo entende. Sim, sim, eu É sempre mais ouço fila. comum. Pelo menos na minha região de Portugal, não é? Em Coimbra a gente fala fila, não fala tanto bicha, pouco, mesmo um pouco bicha. Também Ah, se desse bicha também não era um problema nenhum. Olha, Thierry, eu acho, Diogo, que isso era uma coisa mais do antigamente, sabe? Tá. Mais no tempo dos nossos avós. Dos nossos tempos, eu também falo sempre fila. E escuto todo mundo falar fila. já é uma coisa Olha, comum, por né? exemplo, vou dar um exemplo. Se eu falasse mesmo, porque eu já não sei que idioma é que eu falo, já não sei, não tenho ideia, mas agora em português de Portugal seria eu ouço, dizer eu ouço, não eu escuto, é eu ouço, né? A gente fala eu ouço, né? Os gerúndios no Mas Brasil que são mais utilizados, exatamente. estou Mas falando, fila, a gente usa fila, a gente não vê escrito bicha para lado nenhum. não. A gente Para a não vê. Era parte, mais antigamente, os nossos avós e coisas, os nossos pais. Aqui em entendi. Lisboa também se usa mais fila. Sim. E para a parte, por exemplo, da gastronomia, para você poder fazer um pedido e etc. Essa interação, né, gastronômica, até mesmo para assistir uma música aí, né, dentro de Portugal. Esse sotaque, um pouco dessas diferenças, cada um leva muito bem, né? Não é uma coisa difícil
dos nossos Não, viajantes aí se incomodarem ou não saberem fazer um pedido ou coisa do não. tipo. Até é bastante divertido, é bastante engraçado. Tem vezes que até eu, como portuguesa, não entendo, por isso até é bastante engraçado. Eu Ok. acho engraçado, nós temos um circuito que paramos, paramos em várias cidades, mas paramos numa cidade assim, numa aldeia, numa vilazinha muito bonita, em Mértola, e os passageiros sempre falam, Ana, esses garçons, a gente não chama de garçom, né? A gente não chama de garçom, são muito devagar, quase parando. E eu falo, não, é que eles têm um ritmo de vida próprio, eles são muito tranquilos, né? A gente está acelerado e eles estão calmos. Aí, assim, puxa, Ana, eles já são devagar, quase parando, e depois a gente não entende nada do que eles dizem, sabe? Então, acaba que é engraçado, é divertido, acaba por ser uma coisa engraçada. É Entendi. mesmo. E dessa parte, por Ó, vou exemplo, pedir um chopp. Vamos pedir um chopp. É melhor pedir uma cerveja, né? Porque aqui a gente chama como? Hein, Thierry? Me ajuda aí com a cerveja. Um fino, Um como é que imperial. chama? Uma imperial. Não um chopp. Uma imperial, um fino. Então eu digo, ó, Mas, chegam lá e pedem uma cerveja e pronto, já está resolvida a história. mas sabe, Diogo, o que se passa em Portugal é que também temos uma imigração muito grande brasileira. E se Exato. você vai num restaurante, num café, hum, há cafés que eu já vi em Lisboa onde todos os garçons são todos brasileiros. Ou É, seja, que o brasileiro que vem não tem esse problema de compreensão, porque os caras são brasileiros também. Por isso não há. Pronto, é uma questão de aprendizagem, não há nenhum problema em fazer-se entender. Ou então, é o que eu digo sempre: se vocês não sabem como dizer, ou não sabem o que é, apontem com o dedo. Não é? claro. Isto vale aqui em Portugal, vale na China, vale, olha, eu não sei, olha, aquilo. Ah, está bem, traga. Depois já fica a falar, porque os garçons que vocês falam, a gente em Portugal, a gente fala o empregado de mesa. Eles falam muito e o brasileiro vai começar a perguntar o que é aquilo e ele vai explicar tudo, olha, aquilo é bacalhau com natas, isto e tal, e já fica a conhecer porquê, porque o brasileiro quando viaja, e os viajantes em geral, costumam ser muito curiosos e perguntar, olha, como é que você faz e tal, e os portugueses também gostam de falar bastante e vão explicar, ou seja, que aí já nasce uma interação entre eles. Por isso não há nenhum problema. Fantástico, fantástico. E o que vocês podem dar de sugestões assim para gastronomia? Se eu for em Portugal, o que eu não posso deixar de comer? Ou o que seria bacana nessa experiência Tudo. gastronômica? Tudo. De gastronomia de Portugal, de norte, centro e sul de Portugal, não é? Porque, por exemplo, as pessoas vêm sempre com aquela coisa do bacalhau, não é? Todo mundo acha que a gente só come bacalhau nesse país. Não. Existe bacalhau em todo lado, mas a gente não come só bacalhau, não é? Então, dependendo da zona do país, nós temos muito, por exemplo, temos carnes variadas, somos um povo com uma orla marítima, 1.000 e poucos quilômetros de costa marítima, uma zona de pesca muito grande, então nós temos muito peixe, temos peixe muito bom, não é? Temos muito, temos no Alentejo, temos o porco, temos a carne de porco, temos o cozido, temos ótimas sopas muito fortes que são mais degustadas no inverno, logicamente, não é? Temos o polvo, temos a lula, ou seja, temos uma infinidade de pratos, mas todo mundo só pergunta pelo bacalhau. Bacalhau, bacalhau e bacalhau. Mas não, a gente não vive só do bacalhau, tá? A gente tem outro, e em termos de doçaria também, agora depende da zona de Portugal, não é? Temos uma variedade enorme de doces, de pudins, de tartes, de tortas, de tudo. Aliás, como o Thierry falou logo no início da nossa apresentação, dessa conversa, a gente tem que vir para Portugal com menos, das duas uma. Ou a gente vem para Portugal e faz um regime antes, que a gente aqui fala dieta antes, emagrece, porque em Portugal, com certeza, todo mundo vai engordar, é impossível. É uma quantidade de doces, de comida, uma variedade incrível de norte a sul de Portugal, não é, Thierry? Não, exatamente. Queijos, insisto nos queijos, vinhos, quem gostar de vinho. Temos tudo. Em termos de comida, temos um país tão pequeno e um país tão variado. Não, é incrível. Há muito poucos países no mundo com tanta variedade em poucos quilómetros quadrados.
muito poucos. Só mesmo a Itália, talvez, mas senão muito poucos mesmo. Por isso, quem gostar, tanto de carne, tanto de peixe, está aqui no país ideal. Quem quer provar vinhos, está no país ideal. Do norte a sul, temos uma variedade de vinhos e, além disso, qualidade alta e um preço razoável. Isso é o bom deste país. É que comemos muito bem, onde a batata sabe a batata, né? E com um preço razoável. Porque assim tentamos em outros países, que eu não vou mencionar aqui, pagar-se caro, come-se pouco e come-se nem sempre tão bem. E Portugal temos isso, ainda temos restaurantes, como eu digo, os restaurantes da avó, onde você vê a avó cozinha e vê-se que é feito em casa, que é bom e com um orçamento bastante razoável. Isso eu sei que todos os brasileiros cá vêm, eles adoram isso. E as tasquinhas. Pois. Aí nessas tascas, comer nas tasquinhas, comer nas tascas. Muito bons. E como estão a dizer aqui, também os pastéis de nata, obviamente. Os pastéis de nata, pronto, isso é uma bomba. E em cada pastelaria, também é preciso saber escolher as pastelarias, mas geralmente são boas. Nem sempre é possível comer o pastel de nata de Belém, porque é preciso lá estar. Mas há muito bons pastéis aqui para de norte a sul de Portugal. E os meus favoritos, pessoalmente, são os miniaturas. São pastéis normais, mas mais pequeninos, e comes de uma vez. É tipo o sushi, não se mastiga muito. Então quer comer diretamente, cabe na boca, porque são pequeninos e são deliciosos. Mesmo. Eu confesso que eu tive para trazer mas depois eu achei que eu ia ser muito chata, e então eu decidi não trazer o pastel de nata, né? O pastel de Belém. As pastelarias, nós temos bastantes pastelarias pelo país inteiro, né? E tem uma infinidade de doces. Pastel de Belém, ou pastel de nata, como chamam, existe em todo lado, certo? Dizem, isso aí é uma invenção portuguesa, porque nós, os portugueses, para inventar, estamos assim no alto, né? Dizem que é um dos doces com menos calorias. Eu tenho muitas dúvidas, mas eles dizem que sim, que é um dos doces que tem menos calorias. Outra coisa importante é que esses pastéis de nata, que os passageiros sempre perguntam onde tem, a maioria dos hotéis no café da manhã esses pastéis de nata, tá? O próprio aeroporto em Lisboa e no Porto, e o próprio aeroporto em Madrid tem pastéis de nata, tem lá uma lojinha que vende pastéis de nata para levar para o Brasil, não é? Então não vão poder enjoar de pastel de nata por todo lado. Gente, um pastel de nata e um cafezinho, Diogo, e matou. É a melhor coisa do mundo. Eu já experimentei, fantástico, em Cascais ali, depois ali na Torre de Belém também, que tem ali uma parte de cafeteria que você pode experimentar, e é fantástico. Falando sobre a gastronomia, muitas pessoas falam o seguinte: ok, eu vou então metade do meu orçamento para a viagem destinar à alimentação e à bebida, porque tem que experimentar a infinidade de vinhos, tudo aquilo que tem a gastronomia portuguesa, que é extremamente rica, né? O que mais que eu vou separar ali uma verbinha para poder comprar as famosas, vamos dizer, lembrancinhas que tem em Portugal, né? Como que funciona isso daí? Olha só, Diogo, antes disso, me deixa só acrescentar mais uma coisa. Eu sempre digo aos passageiros que podem comprar bom vinho num supermercado. E agora o pessoal das adegas que não me estejam escutando, nem das vinícolas, porque no supermercado tem todas as boas marcas de vinho e os preços são consideravelmente mais baratos, tá? Nos supermercados, em todo lado, tem todo tipo de vinho e vinhos ótimos, desde a região do Douro, a região do Alentejo, tem ótimos vinhos, ok? Eu sempre dou essa sugestão de comprar no supermercado. Tem sempre um supermercado perto de um hotel da Europa Mundo. Em relação a outras souvenirs ou lembrancinhas que você pode comprar, dependendo da região onde nós estamos, é muito típico, os brasileiros gostam muito de comprar bordados, gostam muito de comprar artesanato, gostam muito de comprar aquele galinho de Barcelos, o galo de Barcelos, gostam muito de comprar coisas em cortiça, não é? Não sejamos nós o produtor número 1 de cortiça, né? A cortiça que é tirada do sobreiro, da árvore, que é mais da região do Alentejo. Então tem artesanato de cortiça por toda parte, né? E as pessoas adoram levar esse tipo de lembrancinhas. Muitas gostam de levar camisetas das equipes de futebol, não é?
Nós de futebol não podemos falar, né? Porque a minha equipe está lá na frente e é um pouco complicado. Até é um ano tão atípico que até o Sporting está em primeiro lugar no campeonato. Quer dizer, é um ano tão complicado, mas ó, o meu ano de pandemia, se terminar com o Sporting campeão, ó, eu esqueci a pandemia na hora, não tem problema. E então, camisetas de futebol, muitos... vamos ver. Depois também gostam de... Muitas vezes me perguntam em Lisboa, no Porto, onde podem comprar uma bandeira de Portugal. Alguns gostam de levar uma bandeira. Ou seja, gostam de comprar garrafinhas de bebidas e levar. A gente falou do vinho, né, Thierry? Nós falamos de vinho, mas tem muito mais coisas, ó. Tem a ginginha, tem a jurupiga, tem a amarguinha, a aguardente, não é? Ou seja, tem uma infinidade de coisas que eu aproveito para dizer aos senhores que só podem entrar no Brasil com até 12 litros de vinho, tá? Mais que 12 litros não podem entrar, tá? O resto das coisas, né? Alguns querem levar, por exemplo, embutidos, que a gente aqui chama enchidos, né? Queijos, enchidos, a gente chama enchidos, no Brasil chama embutidos. O bacalhau, essas coisas têm que ser bem acondicionadas, tem que ter uma validade, né? É importante a validade, não é? Tem que ter uma validade longa, e essas coisas têm que ser declaradas na declaração eletrônica na aduaneira, né? Que a gente aqui chama alfândega. Tá? Então tem uma infinidade de coisas que se pode levar de Portugal. Em Lisboa também é típico levarem, por exemplo, prata. Nós temos muita prata de lei, a chamada prata de lei, lembrancinhas de prata. Tem sempre muitos passageiros que perguntam onde compra a mão de Fátima em prata. Ou então, ou seja, tem muita lembrancinha para comprar, tem muito presentinho para levar para o Brasil. Tem vezes que eu até brinco com os passageiros e falo, não vai caber mais nenhuma mala no ônibus, é impossível, não cabe mais nada, né? Mas é engraçado porque em todos os lugares tem muito souvenir e muita lembrança para comprar e para levar para o Brasil, né, Thierry? Exatamente. É uma infinidade de coisas. Sobretudo eu queria insistir na cortiça, porque é um material que não se encontra muito no Brasil e fora, e aqui com cortiça fazem muitas coisas, daquelas carteiras, até fazem sombrinhas de cortiça, muita coisa de cortiça, por isso acho que é boa ideia. Depois panos, tem muita, toalhas, como ela falou, camisetas, porque aqui como temos muito jogador brasileiro também, podemos ter aquelas camisetas com o nome de um jogador brasileiro. Mas pronto, tem tudo, mas muita cortiça e as bebidas também, depois o peso, não é? Depois cada um é que sabe. Mas é verdade que aqui o vinho é muito mais barato do que no Brasil e acho que é uma prenda muito linda, muito boa, trazer uma garrafa de vinho do Porto, ou até no Porto já fazem garrafas miniaturas, que é mesmo para dar, para entregar, e é original e é engraçado, e não pesa muito e não é muito caro, por isso é boa ideia. Os portugueses são originais em termos de... Pronto, são criativos já no momento das lembrancinhas. Isso até terão muitos aqui. É uma lembrancinha fantástica, né? Chegar com um vinhozinho para cada uma da pessoa, né? Isso é muito bom. Lembrar, né, que você estava trazendo um pedacinho, que a gente chama, né? Estou trazendo um pedacinho do país aqui, lembrei de você, trago essa lembrancinha. Fantástico, fantástico. Falando, gente, sobre essa questão da viagem, até teve uma pergunta aqui, que são tantos comentários que eu até perdi ela, né? Respondendo que Portugal, no momento, não está recebendo turistas, né? Pelo momento que nós estamos passando, mas a gente está sempre atualizando nas nossas redes sociais, inclusive com os parceiros nossos da Europa Mundo, os agentes de viagem, sempre estão cientes de qual país está recebendo ou não turista nesse exato momento. Falando sobre isso, eu até tenho uma pergunta que mandaram para a gente sobre a documentação. A pessoa fala assim, eu sou brasileiro, posso entrar em Portugal, viajar para Portugal com o meu passaporte, precisa de alguma documentação assim, especial para isso? Sei que não é muito a área de vocês, né? Isso normalmente um agente de viagens, a própria agência já orienta, mas para vocês pincelarem um pouquinho como que funciona essa parte de documentação para viajar. Olha, Diogo, é assim, geralmente os passageiros não têm esse problema porque tratam sempre através de uma agência de viagens e vem com um paquete, né, um pacote da Europa Mundo e já vem tudo tratado, né? Mas, por exemplo, para vir para Portugal eles têm que ter o passaporte válido mais de 6 meses, é obrigatório terem um passaporte com a validade superior a 6 meses, tem que ter seguro de vida, tem que ter o seguro de vida, né? Mas isso é quase igual em todos os países, tem que ter seguro de vida e também tem que provar que tem capacidade financeira
para estar em Portugal. Segundo o consulado português e segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros, geralmente são 75 euros por dia, se a pessoa for ficar aqui muitos dias. E podem ficar em Portugal até 90 dias, tá? Mas é como eu falo, como eles vêm já com tudo organizado, com a Europa Mundo, com o roteiro da Europa Mundo, essa situação não se mete, ou seja, não é problemática, não é? Porque eles não ficam 90 dias, não é? Gostariam, depois eu sei que eles gostariam de ficar 90 dias. Mas, sobretudo, o mais importante é que é obrigatório que o passaporte tenha mais de 6 meses. Isso é obrigatório. Ok, fantástico. Acho que a Ana já falou tudo sobre documentação, né, Thierry? Quer comentar mais alguma coisa? Agora, sobretudo, é preciso um teste negativo, não é? Mas acho que é geral para ir até dentro da Europa. Agora, até para ir para a França, para ir para outro lugar, acho que é preciso um teste. Mas pronto, eu acredito que esta pandemia não vamos viver a vida inteira. Um país de navegadores, uns portugueses, e quando havia tempestade, fechava-se a vela e aguentava-se. E é um pouco o que está-se a passar. Temos de fechar a vela, aguentar, aí continuar e pronto, vamos ter dias muito melhores. E acredito que agora com as vacinas, não só há uma, são várias, que já daqui a pouco já vão abrir, já vão permitir a entrada. E acredito que nos primeiros tempos vai ser a permitir a entrada quem for vacinado, digo eu. Quem for vacinado, então, seja ele brasileiro ou turco ou o que seja, acho que poderá entrar. Na minha visão. Agora não sei. Agora isto está a ver a verdade de ontem já não é a verdade de hoje e talvez não seja a verdade de amanhã. Então dificilmente podemos prever e dizer isto vai passar assim, assado. Olha, por exemplo, o homem das vacinas em Portugal ontem demitiu, por isso já, para meter um general, aliás um almirante, uma pessoa mais séria, porque estava a haver alguns casos de falta de ética por parte de muita gente, e então já admitiu, por isso está a ver, não se pode prever, mas acredito que vai ser mais rápido do que a gente pensa, e a partir daí sejam todos bem-vindos aqui a Portugal. Eu acho que já a gente vai passar essa fase, a gente ainda vai rir muito dessa história, se a gente conseguir rir, que Deus me perdoe pelas pessoas que têm falecido, que têm sido muitas mesmo, né? Mas eu acho que quando esta história melhorar e pudermos viajar, Thierry, eles falam da criação do passaporte sanitário, né, para provar que a pessoa tem a vacina do Covid, mas eu acho que assim que se puder visitar e viajar, vai sair todo mundo, bum, de repente a gente vai ter uma quantidade enorme de viajantes por todo lado, né? Então, eu acho que nada é eterno, não é? Eu acho que a qualquer momento a gente vai sair dessa e vamos seguir em frente, não tem outra, né? Com certeza. Olha, aí a gente fica esperando aqui em Portugal, todo mundo, muitos passageiros para Portugal. Aqui está acompanhando o nosso bate-papo, né? Nós estamos falando sobre Portugal, nosso destino no Facebook Live. Já estamos chegando ao final, já passamos um pouquinho do tempo, mas normal, porque tem muita informação para poder falar sobre um país, né? Na verdade, até pouco tempo para a gente falar todos os detalhes. Mas só situando, né, para aqueles que estão nos assistindo, se você for viajar ou tem esse planejamento, não se esqueça sempre de consultar o seu agente de viagem, né, a agência de viagem, que tem toda a atualização sobre daqui para frente, né, como a situação está acontecendo. E agora, infelizmente... Diogo, me deixa só acrescentar uma coisa que é muito importante, tá? Pode falar. Dentro dos roteiros da Europa Mundo, tem alguns passageiros que sempre falam, é sempre importante que, pelo menos em Lisboa e no Porto, as pessoas possam, se conseguirem, acrescentar sempre pelo menos 2 dias, né? Pelo menos, que é para terem mais tempo para conhecer, para não conhecerem só um pontinho ou outro, porque tem muito mais situações e tem muito mais coisas para ser visitado. Então, às vezes, os passageiros me dizem assim, mas eu não sabia que podia acrescentar dias nas viagens. Pode, com a Europa Mundo, você podem acrescentar dias nas cidades, é uma questão da agência de viagens falar com o operador, e eu aconselho, em Portugal eu aconselho que sejam sempre acrescentados mais dias para que possam ficar mais à vontade e para que nós, os guias, possamos, então, indicar outros lugares para serem visitados, porque Portugal tem uma rede de transportes bastante eficaz, eficiente, bastante simples, e as pessoas podem se deslocar tranquilamente de um lado para o outro nas cidades, sobretudo em Lisboa, no Porto e em Coimbra.
tá? Excelente, excelente. Bom, vocês querem acrescentar mais informação para a gente poder finalizar essa live sobre o destino de Portugal? Eu não vou acrescentar nada mais, Diogo, porque senão eu vou começar aqui a contar um monte de coisas, eu não vou me calar nem um segundo, sabe que os portugueses gostam muito de falar, né? Eu adoro falar, né? Então, vamos deixar assim um pouquinho com água na boca das pessoas que não conhecem Portugal, porque é para elas virem nos conhecer e falar conosco. E quero também mencionar, estou eu e o Thierry aqui representando um monte de colegas nossos que são especialistas em Portugal e que conjuntamente conosco, poderão apresentar Portugal da melhor maneira possível, tá? Um abraço para eles todos, eu sei que alguns estão vendo, e nós temos grandes especialistas em Portugal, tá? Ótimo. Thierry, quer falar alguma coisa, querido, para finalizar? Olha, ajude-me o que acaba de dizer a Ana e pronto, aqui estamos à espera de vocês para visitar este país fabuloso, quando tudo estiver bem, e vai tudo estar bem, não tenho dúvidas. E pronto, e sejam bem-vindos em Portugal. Excelente. Bom, eu quero agradecer a participação de cada um de vocês, né, da Ana, do Thierry, porque o conhecimento de vocês faz uma enorme diferença e traz para a gente muita segurança e, inclusive, completa essa viagem, né? Vocês podem ter certeza disso. Agradeço aí de coração, Ana. Um beijo para você, Thierry, Obrigado. Também um beijo. Obrigado pela participação. Diogo, e como eu me despeço sempre no meu ônibus, até sempre, pátria amada, idolatrada, salve, salve. Beijo para todos. Perfeito, perfeito. Bom, um grande abraço para vocês e até o próximo aí, Facebook Live. Obrigado pela participação. Um abraço. Tchau, um abraço. Bom, você que está aqui com a gente, ó, acompanhando o Facebook Live, nossa primeira apresentação, muito obrigado por vocês estarem com a gente até agora, né, nesse exato momento. Agradeço aí de carinho, ó, a Marilene que está escrevendo aqui, adorei a apresentação. Obrigado, querido. Seja muito bem-vinda nas próximas, né? Lembrando que uma quinta-feira é Facebook Live, a outra quinta-feira fazemos direto do Instagram, europamundo.tours, só que é uma apresentação diferente, onde nós fazemos diretamente ali na rua da cidade, né, apresentando curiosidades. Então, agradeço demais. Um grande abraço, Cleiton. Obrigado pelo seu acompanhamento aí de toda a equipe também Europa Mundo, nossos guias que estão aí acompanhando, né, nossas apresentações também, fazendo parte. Existe toda uma infinidade de recursos que nós movimentamos para fazer isso acontecer, uma equipe que trabalha com muito carinho, afinco, para que isso possa acontecer e a gente traga aí cada vez mais detalhes nessa proximidade dos nossos destinos Europa Mundo. E se você ainda não acessou o nosso site www.europamundo.com, acesse, confira as novidades, confira todas as nossas atualidades, né? Inclusive o nosso novo catálogo até março de 2022 já está liberado. Então, passa no site, confira e esteja nas nossas redes sociais, porque nós atualizamos, enviamos todas as nossas notícias, né, das nossas redes sociais, ok? Beijos para vocês, muito obrigado. Até a nossa próxima apresentação. Lembrando que o vídeo estará gravado aqui no perfil Europa Mundo Brasil. Até a próxima. Tchau, tchau.